Papo de Mãe está começando e hoje o tema é quando a mãe descansa. Esse assunto que é muito falado, mas pouco vivenciado. A mãe, ela quer ser onipresente, onipotente, quer fazer tudo sozinha, mas ela não se permite o descanso. E o descanso é parte fundamental para que ela consiga ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa calma, né? Porque quando a gente não descansa, a gente começa a descontar as nossas frustrações, a nossa raiva, o nosso cansaço nos filhos. Quem nunca, né? Eu sou Patrícia Quaiate, eu sou mãe de duas meninas, uma de 7 e outra de 5. Olá, meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Teta Healer e mãe da Mirella, de 12 anos. E o assunto, a gente já começa com a resposta da pergunta, né? Quando a mãe descansa? A mãe não descansa, né? Na verdade, nós mães não fomos ensinadas a descansar. A gente é ensinada a descansar depois que a casa está em ordem, os filhos estão atendidos, o marido está descansando, mas a mulher não. A mulher, ela não pode parar. E isso me faz lembrar de um ditado que minha mãe falava, que a avó dela falava, que era que a mulher não pode passar o dia inteiro de pijama, porque é preguiça. Né? Então, o descanso, por muitas gerações, foi passado como preguiça, como corpo mole, como você não ser uma boa mulher e, consequentemente, uma boa mãe, né? Porque a mãe é aquela que está ali, como eu disse, onipresente, né? Ela está atendendo o filho, ela está atendendo a casa, ela está cuidando das tarefas do filho, cuidando, muitas vezes, hoje isso mudou um pouco, muitas vezes cuidando das coisas do marido, né? O marido tem que descansar, então, não faz barulho, seu pai está descansando. Mas não tem não faça barulho, a sua mãe está descansando. Chame a sua mãe se precisar, né? Então, eu acho que isso é muito cultural, o que a gente aprendeu sobre o que é ser mãe, o que é descanso. E nós não aprendemos a nos permitir descansar. Então, a gente só vai descansar quando tudo está em ordem. E hoje, esse papo é justamente para mudar essa concepção de pensamento. As mulheres, as mães, têm que descansar como elas se sentem cansadas. Né? Quero agora perguntar para a Melissa como que foi o processo dela. Né? Hoje, com a Mirella maior, acredito que seja mais fácil com os filhos maiores. Eu vejo aqui comigo, com as meninas maiores, é mais fácil. Mas a gente lá no comecinho, eu quero saber como que era no comecinho, quando a Mirella nasceu, e como que é hoje também. As duas perspectivas. Então, vamos lá, né? Bom, eu sempre vi a minha mãe vivendo em função da família, então, eu sempre vi ela se colocando em último lugar. Então, eu acreditei, né, vamos dizer assim, que esse era o jeito certo, que a mulher ela tem que se colocar em último lugar e depois que todas as outras necessidades fossem satisfeitas. E eu trouxe muito forte isso para mim quando a Mirella nasceu. Então, assim, eu vivia para ela. Eu era muito independente até então, mas quando ela nasceu, veio com carga total toda essa herança, vamos dizer, né? Essa herança feminina ancestral de viver em função do lar, da família, dos filhos. Então, eu vivi muito em função da Mirella nos primeiros anos dela e por muito tempo eu achei que eu tinha que estar ali 100%, 100%. Então, eu me deixei de lado e vivenciei a maternidade 100% por
bastante tempo, por 10 anos. Então, assim, mais ou menos em 2020, né, quando todo mundo foi obrigado a ficar em casa, então, assim, aquele período que eu tinha para mim de descanso, que era quando ela estava na escola, que era o período que eu tirava para mim, para olhar um pouco para mim, eu perdi esse tempo. Então, a escola veio para casa e eu acompanhava as aulas, acompanhava a lição de casa e acompanhava toda aquela carga emocional de estar todo mundo dentro de casa. Então, foi um período assim que eu precisei olhar para mim e ver que não estava, que alguma coisa não estava certa, né? Sobre aquele modelo que eu estava vivenciando, aquele modelo que eu estava trazendo até então. Foi quando eu comecei a olhar mais para mim e comecei a fazer cursos, comecei a querer me desenvolver e a querer sair desse casulo que eu me coloquei como a maternidade, né? Então, a partir desse momento dessa reclusão coletiva, eu, eu despertei, vamos dizer assim, eu despertei para mim e eu percebi que não era mais possível emocionalmente para mim eu me doar tanto sem olhar para mim. Então eu comecei a me priorizar, eu voltei a estudar, eu voltei a fazer meus cursos, eu comecei a querer crescer novamente, porque até então eu acreditava que eu tinha que colocar toda a minha energia para ela, porque a prioridade era ela. E aí eu percebi que, sim, ela continuava sendo muito importante para mim e ela merecia bastante atenção, mas eu precisava me nutrir se eu quisesse ser uma mãe saudável para ela, emocionalmente, porque eu estava extremamente estressada. Então, assim, foi um período de muito estresse e eu não queria mais ser aquela mãe estressada que gritava com a filha, que brigava o tempo todo, que estava pedindo socorro de uma certa forma, porque eu precisava olhar para mim e, e tratar certas questões que até então eu não tinha olhado. Então, quando eu comecei a olhar para mim, eu comecei a me nutrir e até e a, uma coisa que eu achei que foi muito positiva é que eu me tornei uma mãe melhor nesse sentido, porque eu comecei a dar mais atenção para ela com carinho, sem tanta cobrança e sem tanto estresse. Então, porque eu estava nutrida, eu comecei a olhar para mim e eu precisava disso. Então, foi uma época difícil, mas teve vamos dizer, uma saída positiva. E na verdade, assim, não tem como, né, a gente ser uma boa mãe. Uma boa mãe é muito abrangente, mas a gente se sentir boa mãe se a gente não está sendo boa com a gente, né? E muito desse descanso, desse parar, descansar, vem muito desse olhar para a gente, né? Desse se permitir descansar. Porque, assim, a casa vai estar sempre zoneada com criança. Roupa vai ter todo dia para lavar. Comida todo dia para fazer. Você passa, às vezes, 1 hora cozinhando para você comer em 15 minutos. Então, assim, é muito ingrato, né, esse cuidado, né, esse ser o dona de casa, o cuidar do filho, porque é extremamente exaustivo, demanda muito, mas para mudar tudo aquilo que você deixou organizado, é 1 minuto, nem isso, né? E aí a gente Ninguém dá entra... valor, né? É como Não, se você estivesse tirando gelo, né? Nunca para. a casa, né, você limpou, dá um vento à tarde, entrou poeira tudo de novo, né? O Exatamente. filho, você dá banho, você dá comida, dá 2 horas, a criança já tá morrendo de fome de novo. Então, Já assim, tá suada, já tá suja, já tá tudo, né? já tá tudo. Então, é muito. Se a gente, como mãe, for esperar tudo ficar em ordem pra gente descansar, a gente nunca vai descansar. Nunca, porque isso não acontece.
né? A casa só está em ordem quando não está as crianças. Né? Então, que nem você falou assim, eu tinha meu tempo quando ela ia para a escola. Só que às vezes no tempo que a criança está na escola, por exemplo, eu logo que eu comecei a trabalhar meio período, eu queria o período da manhã para eu conseguir fazer minhas coisas também. Quando eu vi, era 9 horas da manhã, eu tinha acordado 6. Eu tinha feito tudo da casa, tinha organizado, tinha posto roupa para lavar, lá. Na hora que eu ia poder fazer o negócio para mim, as crianças acordavam. E aí eu não podia fazer as coisas para mim. Porque não tinha tempo, porque aí eu estava ali com elas. Então, assim, a gente precisa mudar, né? Muita gente aprende que primeiro é obrigação, depois é diversão, ou depois é a gente. Primeiro a gente tem que servir os outros para depois servir a gente. E aí, quando Aí você chega o coloca em último lugar na fila, né? último lugar, e esse último lugar nunca chega, porque sempre vai surgindo algo mais importante. Precisa fazer Sempre tem compra, alguém que fura a fila, né? porque acabou a comida, preciso fazer compra. Agora não sei quem tá com fome. Preciso levantar para fazer alguma coisa para a criança comer. Lavou a roupa. Eu preciso estender a roupa. Tá bom, eu já estendi a roupa. Tá com tempo de chuva. Eu preciso ir lá tirar a roupa, senão o trabalho que eu fiz de lá. Então, assim, esse descanso, se a gente não optar por ele não vai vir. E ninguém vai fazer isso. Sua filha não vai falar assim, mãe, descansa hoje. Não, eles nem têm essa percepção. Algumas vezes, seu marido pode falar, fica aí que eu vou acordar com as crianças. Às vezes não. Às vezes não. Então, teve uma época aqui que eu combinava com meu marido, domingo é o dia de você acordar com as meninas. Sábado eu acordo, de domingo você acorda, beleza? Beleza. Ele acordava, mas vinha a culpa. Porque aí eles iam lá, ficavam se divertindo, brincando, e eu aqui dormindo. Porque assim, as crianças acordam, elas vêm me chamar. Aí elas me chamaram, falaram, tá bom, papai vai. Só que nisso você já deu aquele despertar. Às vezes eu conseguia ficar, às vezes eu não conseguia, né? Então, Você fica se eu acho... perguntando, que mãe sou eu, né? Que mãe sou eu que tô deixando de lado, né? A gente cobra, né? Tô A me culpa vem, priorizando. porque é um comportamento da sociedade esse, né? Então, assim, vem ainda muito lá de trás, né? A mãe que cuida, o pai provém e descansa, né? Então, o homem era o exaltado que tinha que descansar porque o coitado saía, e a mulher não, a mulher tinha que dar conta, é isso, nasceu para isso. Só que mudou, né? Os tempos mudaram, as mulheres saíram para trabalhar. Então, da mesma forma que o homem provém, a mulher também. Só que as tarefas não foram divididas, foi só acumulando função, né? Então, antes era só mãe e dona de casa. Agora é mãe, dona de casa, provedora. E o pai continua como provedor. Hoje eu vejo muito, inclusive na minha família, na minha geração, assim, o homem participando muito mais, né? Até minha mãe comenta do que o meu pai, do que na geração deles. Então, o homem tem... Hoje os homens fazem questão, né, de participar, de trocar eles fazem questão de ser um pai participativo, né? Muitas vezes porque também, às vezes, não tiveram esse pai participativo, ou tiveram esse pai participativo e gostaram, querem continuar perpetuando isso. Só que a mulher, às vezes, não permite isso. E eu falo isso porque quando a minha primeira filha nasceu, era isso que eu falei nessa introdução. Eu tinha que ser onipresente, onipotente, eu tinha que fazer tudo sozinha, eu tinha que resolver tudo sozinha. Então, assim, ele estava um pai ali disponível, mas eu não deixava ele participar. Eu não deixava ele dividir. E a maternidade no começo tem parte. A amamentação é só a mãe. Então, hoje eu vejo que eu poderia ter incluído ele muito mais nisso.
porque teria sido muito mais leve para mim. Só que ao mesmo tempo eu tinha a crença que eu tinha que provar que eu era uma boa mãe. E a boa mãe que a gente tem referência é como? Mãe que faz tudo sozinha. Então, essa mudança de pensamento, é muito essa questão das crenças que a gente tem a respeito disso. E aí, quando chegou a Melina, eu comecei a surtar, porque quando eu engravidei, eu falei, gente, como eu vou dar conta de fazer tudo isso que eu faço, que eu me apoderei de fazer com a Isadora, porque ela só dormia comigo. Como que eu vou dar conta de fazer tudo isso com ela e tudo isso com a bebê, que vai mim, né? Então, aí eu falo, quero que você participe agora. E aí, ela não estava acostumada com esse pai pôr para dormir, né? Então, foi um choque. E aí, na segunda, claro, fiquei doente e tal, mas na segunda foi natural a participação dele, colaboração dele, porque eu não dava conta sozinha. E ali também acho que foi um grande desmoronamento, sim. Eu não dar conta sozinha das duas, né? Então, mas é muito disso. Então, se eu tivesse, hoje eu tenho muita consciência disso, se eu tivesse deixado ele participar desde o começo, teria sido muito mais leve. Mas eu pensava assim, eu acordava para amamentar à noite, mas amanhã ele trabalha, né? Eu não trabalho. Então, eu acordava, eu punha para rotar. Eu fazia tudo, ficava 1 hora ali com ela, punha no berço e voltava a dormir, porque eu não podia acordar ele porque ele ia trabalhar, né? Na segunda já foi diferente, né? Porque já tinha a demanda da primeira, a segunda você tá exausta. Então, assim, a necessidade faz a oportunidade. Assim, o ditado, algo assim, né? Acho que sim, também não estou bem lembrada. E aí, eu acordava, amamentava e chamava ele, põe a Mel pra rotar aí pra mim. Aí ele ia lá, punha a Mel pra rotar e eu ia dormir. Então, assim, infelizmente a gente espera a água bater na bunda pra gente mexer, né? Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa estar à frente da água bater na bunda, né? Claro que tudo é aprendizado, mas hoje é muito mais leve aqui para mim, muito mais leve. E eu vejo até, às vezes, de forma impensada, como que seria sem esse apoio, sem esse papel de pai dele hoje. A Né? gente vê assim que a gente tem que sofrer para aprender, né? A gente poderia aprender do jeito mais leve, mas infelizmente a gente tem que passar por aquela dificuldade, aquele sofrimento para a gente falar assim, como que isso pode ser mais leve para mim? Porque a gente traz essa carga de que a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, ela tem que dar conta. Muitas vezes tem que dar conta de trabalhar fora, ela tem que dar conta de ser uma boa mãe, tem que ser boa esposa, boa dona de casa. Então ela tem que ser boa em tudo e a gente se pergunta, né, o que é ser boa o suficiente, né? Porque aí você se desgasta demais emocionalmente, fisicamente, mentalmente e e você vai ver, você nunca vai ser boa o suficiente, porque você sempre se coloca uma expectativa muito grande em torno desses papéis, né? Então, se você não parar para se olhar e falar o que eu preciso para me nutrir, é inevitável que em algum momento a mulher fique doente, porque é esgotante, né? Você se doar para todo mundo e você se esvaziar. É como se fosse uma jarra de suco que vai servindo todos os copos. E aí ela vai se esvaziando, chega uma hora que ela não tem mais o que servir. E é aquele momento de burnout, é aquele momento de depressão, é aquele momento que você fala, não aguento mais. Mas não é que você não aguenta, você não quer ser mãe ou não quer ser esposa.
mas você tá vazia de si mesma, você Ficou não olhou insustentável, né, a forma que estava. E infelizmente precisou sustentável, né? Aí um precisou de uma despertar. queda. É uma queda, mas é um despertar. E eu vejo muito que teve vários gatilhozinhos, mas esse, assim, para minha depressão de eu não dou conta sozinha, uma pessoa que sempre quis ser independente, acho que ali foi uma grande falta de estrutura mesmo, assim, ali que eu vi que eu falei, quem sou eu se eu não dou conta das minhas filhas, né? Então, eu acho que é o que você falou, né? A gente tenta ser suficiente nos papéis, mas a gente tem que olhar ao contrário, né? Não como eu me encaixo nos papéis, mas como os papéis se encaixam em mim, né? Porque a gente acha que tem uma forma pronta de ser mãe, uma forma pronta de ser profissional, uma forma pronta de ser dona de casa, né? Mas não tem. Cada um tem a sua própria forma, né? Eu sou uma mãe diferente de você, que é uma mãe diferente da Bárbara. Inclusive, gente, esqueci de mencionar no começo. A Bárbara não está participando hoje, que ela teve um pequeno problema familiar de saúde, mas já está tudo encaminhando para melhora, graças a Deus. Na próxima, ela estará aqui, se Deus quiser. Eu ia falar no começo, acabei esquecendo. Então, somos mães diferentes. A Mel é uma, eu sou outra, a Bá é outra, né? E assim vai seguir sendo. A gente não precisa ser a mesma mãe que a nossa mãe foi, a mesma mãe que a nossa avó foi. A gente tem que achar o nosso jeito de ser mãe. Isso vai tempo, não é com uma criança com 1 mês de nascido que a gente vai saber a mãe que a gente quer ser, né? E a gente vai se adaptando às formas também. No comecinho a gente é um tipo de mãe, depois a gente se transforma em outra. Na pré-adolescência você vai se transformar em outra, na adolescência, na fase adulta. Então a gente não pode ficar preso nesse molde, desse papel que a sociedade determinou, né? Porque É o primeiro impulso, né? A gente traz aquele modelo que a gente conheceu quando a gente era pequeno. Mas depois a gente também vai se conhecendo e vai falando, opa, esse modelo aqui não é tão bom assim. Né? E eu Então, acho que onde que eu daí, encaixo? Assim? eu acho que daí cabe a gente ver até que ponto tá naquele papel daquela forma que foi desenhada pra gente é bom, né? Quando a gente perceber que essa forma, eu acho que já vem mudando muito, né? Mas essa forma dessa mãe que não é permitido o descanso, ela não se encaixa mais nos dias de hoje. Ou a gente tem que começar, se ainda não tem essa consciência, começar a ter essa consciência. Porque a gente põe a mãe como a imaculada, né? A perfeita, a que nunca cansa, a que dá conta de tudo. Não é assim. Somos seres humanos, né? A gente não é super-herói, né? Que nem a Mel falou da Mulher Maravilha. E graças a Deus a gente não é. Porque isso faz com que a gente erre e se permita errar. Isso se torne leve, não se torne um peso, uma culpa, um excesso, né? E eu acho que o descanso tem muito a ver. Eu acho que esse primeiro passo é o descanso. Quando a gente se permitir descansar para ser uma pessoa melhor e, consequentemente, uma mãe melhor, tudo vai começar a fluir. Porque o que acontece? A gente está cansada, né? Às vezes, à noite, quando eu coloco as meninas para dormir, eu falo muito isso para elas. Falei, meninas, seguinte, vamos colaborar, a mamãe tá cansada. Eu sinto fome, eu sinto sono, eu sinto cansaço, igualzinho vocês. Então vamos colaborar. E eu acho que falta isso, a gente parar, porque quando a gente está cansada, é isso, a gente se estressa, a gente grita com as crianças, porque a gente está cansada, a gente não tem mais aquela demanda, né? A gente não consegue demandar o tanto que estava demandando quando a gente não está cansada. Aí a Não gente tem mais aquele equilíbrio, aquela paz interior, né? não tem o equilíbrio emocional, né? A gente fica desequilibrada mesmo. Aí a gente Exatamente. não descansa, a gente se irrita, a gente se estressa com as crianças à toa, que elas nem têm culpa, se sente culpada
E aí, por se sentir culpada, a gente tenta compensar de outra forma, então, fazendo mais atividade, dando mais atenção, cansa mais ainda, e aí fica nesse ciclo aí, de cansaço, estresse, culpa, compensar mais cansaço, a gente nunca quebra esse ciclo. Então, descanse, dorme mais cedo, acorda mais tarde, né? Tem aquele ditado de que a mulher tem que acordar antes dos filhos, né? E não, às vezes eu acordo antes com as meninas, às vezes eu acordo depois das meninas, às vezes eu acordo junto com as meninas. Cada dia é um dia. Mas a gente precisa se permitir descansar. E quem dá essa permissão é a gente. Não é o marido, não é a mãe, não é o filho. É a gente. Quando a gente decidir, hoje eu vou descansar, o descanso não precisa ser só dormir. O descanso também pode ser um autocuidado, uma massagem, um sair com as amigas. É sair desse núcleo, digamos assim, sair desse papel de mãe um pouco e respirar um pouco a mulher, né? Exatamente, é olhar para si, é aquele momento de se nutrir, de ir fazer uma massagem, ir no cabeleireiro, cuidar da unha, fazer alguma coisa para você, ou ler um livro, né? Fazer aquele momento que você fala assim, não, esse momento é só meu, não vou olhar para ninguém, eu vou olhar para mim. Então, não é só o descanso físico, é aquele descanso emocional, é aquele respiro, né? Também mental, exato. E quando falavam isso, eu falava, gente, mas como eu me questionava, como que eu vou descansar? Eu nem sei o que eu gosto. A gente tem que experimentar, gente, se a gente não sabe. Tem que ir tentando, dormir um pouco, um dia combinar de sair com uma amiga, um dia ir sozinha, tomar um café da manhã na padaria, né? Fazer algo que seja só seu, né? Porque o descanso não é isso de vou dormir até mais tarde. Isso também pode ser, mas é esse respiro mesmo, é esse respiro da mulher, porque quem sustenta a mãe é a mulher, né? Então, assim, a gente tem que se permitir. Quando a gente se permitir o descanso, quando a gente se permitir se olhar, eu tenho certeza que a gente se torna uma mãe melhor. Porque, a gente também está ensinando os nossos filhos a se permitirem o descanso. A gente que tem meninas, principalmente, mas quem tem menino também. Porque o homem, ele vê muita referência da mãe e pai. Aqui em casa, por exemplo, eu vejo muito meu marido falar. Então, ele vai falar, minha mãe também descansava. Então, o novo padrão não vai ser não descansar. O novo padrão vai ser a mãe descansar. Isso vai ser o comum, né? E assim a gente começa a mudar esse padrão de pensamento e comportamento de não ser permitido descansar. E abrir espaço para o pai exercer melhor a paternidade dele. Porque, como você falou, né, eu também queria ser onipresente. Quando a Mirella nasceu, eu queria tomar conta de tudo. Então, assim, eu amamentava, eu trocava fralda, eu fazia tudo que ela precisava. Porque eu achava, olha só a minha prepotência, né, eu achava que eu fazia muito melhor do que ele. Então, por que eu vou deixar ele fazer se eu fazia muito melhor? Então, a gente acaba sem querer. No fundo, tinha o medo de saber que ele poderia fazer melhor. Aí nem conseguiu isso. É porque a gente quer provar tanto para a gente mesmo que a gente é boa mãe, a gente quer ter essa referência para a gente. Eu sou uma boa mãe. E a gente acaba podando a paternidade deles também. E eu acho que a gente quer tanto provar porque a gente ainda está se descobrindo. E aí, o que acontece? Quando nasce um filho, né, todo mundo fala que é aquele amor avassalador, né, que você quer mover montanhas, e nem para todo mundo é. E quando nasce aquele filho, né, que a mãe entra em certo desespero, porque a gente não tem controle de como vai ser com essa criança, a gente não sabe, né, se vai fluir bem, até a gente se adaptar. Então, eu acho que a gente querer fazer tudo e provar que a gente é mãe, eu acho que é porque a gente também está se buscando. Só que a gente está se buscando da forma errada,
porque a gente está com pressa de achar essa mãe que a gente se tornou, né? E essa mãe, é o que eu falei, cada hora ela vai ser de uma forma. No começo vai ser uma demanda maior, vai. Depois vai diminuindo, vai diminuindo. E até que, quando se torna adulto, a mãe já não é mais tão essencial como era antes, porque a gente já cumpriu o nosso papel de Aliás, a formar gente e tem que educar. dar esse espaço de não ser mais essencial. Né? Quantas mães que ainda ficam ali paparicando o filho adulto, né? Querendo suprir necessidades Estraga o como se ele ainda filho, fosse né? criança. Estraga, Exato. na verdade. Então, para quem se tornou mãe agora, não tenha essa pressa de se encontrar como mãe. Tem gente que até hoje não se encontrou como ser humano, né? Que demora. Quem dirá em 1 mês, 2 anos, a gente se encontrar como mãe, né? E como eu já falei em outros papos de mãe, a gente tem que dar espaço para nossa intuição de mãe, né? Para nossa sabedoria interna, né? E a gente não dá, né? Porque não sei quem falou que tem que fazer isso, não sei quem falou que tem que fazer aquilo. E aí a gente vai podando. E aí a gente, em vez de se encontrar como mãe, a gente vai seguindo o padrão de todo mundo, sem achar o nosso. E aí Porque no todo fim, mundo dá palpite. A gente sabe que todo é, mundo dá palpite, porque todo mundo fala, ela não tem experiência, ela não sabe. vou Eu acho que é ajudar. importante. Exato, mas eu acho que é importante a gente ouvir a opinião de todo mundo e filtrar isso para ver o que é melhor para a gente. A gente tem que se escutar em primeiro lugar, porque se você for ouvir todo mundo, cada um vai ter uma opinião diferente, cada um vai ter um jeito diferente de dar banho na criança, de pôr para dormir, de pôr para amamentar. Então, assim, escuta o seu eu interior. Você tem que ouvir todo mundo e filtrar. Porque se você for ouvir cada um, as opiniões de que todo mundo tem, você está perdida. Você está perdida. Então a gente tem que primeiro se encontrar. É isso. Então, não tenha pressa de se encontrar como mãe. Não se sinta culpada se você não tem aquele amor estrondoso que todo mundo fala. Relacionamento é construído, né? Tem aí um exemplo, a adoção, né? As pessoas adotam e aquele amor vai se transformando em uma mãe, um filho, um pai, uma família, né? Então, tirar um pouco essa cobrança, se permitir se achar, né, como mãe, e principalmente, né, pedir ajuda para esse descanso. Então, por exemplo, bebezinho pequeno, se alguém oferecer, você quer que eu fique? Ou eu quero, fica 20 minutos para tomar um banho em paz. Então, eu tinha muito isso de não pedir ajuda também, né? De não posso pedir ajuda, porque aí vai mostrar que eu não tô dando conta, e eu não posso não dar conta. Eu posso não dar conta. Hoje, eu não dou conta. Né? Principalmente nessa fase que a criança ainda não tem o sono regulado, que você está sendo privada de sono, é uma fase muito difícil, muito difícil. Emocionalmente é muito difícil, né? Porque você não está dormindo direito, está naquela privação, então realmente a gente não precisa dar conta o tempo todo. É uma adaptação, né? Então, assim, até a criança se adaptar a esse mundo fora da barriga, você se adaptar a ter um ser que nesse momento depende 100% de você, né? Então, é ter muita paciência e sim, né? Nesse começo se permitir o descanso e quando a criança for crescendo, esse descanso também pode ir aumentando, porque você vai se tornando menos necessária, né? Nem as minhas crianças de 7, 5 anos. Já tomam banho sozinho, já vão no banheiro sozinho, já comem sozinha. A lição, eu preciso estar ali dando um auxílio. Mas eu tenho mais liberdade, né? Então, quando isso for acontecendo,
Claro que a gente tem o saudosismo de quando eu era pequena, mas aproveita, né? Já que tem mais oportunidade, descanse mais, né? Faça algo por você, né? Porque é impensável a gente ser uma boa mãe se a gente não for uma boa pessoa pra gente, né? Porque não tem como. A primeira pessoa que a gente tem que ser boa é a gente. É algo que não se encaixa na minha cabeça hoje, naquela época se encaixava, né? Porque acho que tinha muito isso de doação de mãe, né? Até de certa forma um pouco de sacrifício. Mas hoje não tem como eu ser uma boa mãe, ser um bom exemplo de pessoa, se eu não for boa comigo. Não adianta eu ser extremamente crítica comigo e amorosa com o outro, né? Não bate. Em algum momento a gente vai ser também crítica com o outro, né? É como misturar água e o óleo. Não mistura, não fica homogêneo, fica bem separado, né? Então, o descanso, eu acho que ele é a, a base, né? Quando a gente está descansado, tá em paz, porque o descanso, né, ele traz também essa paz, essa harmonia, essa fluidez, né? E aí, quando isso tá bom, tá equilibrado pra gente, a gente consegue ser uma mãe mais amorosa, mais paciente, mais equilibrada, menos culpada, né? Porque a gente está sendo gentil com a gente, né? E aí a gente consegue ser gentil com os outros, a gente consegue transbordar, né? Essa gentileza, essa paz, esse amor, né? Porque a gente se permitiu descansar. Quando a gente permite pra gente, fica mais fácil para permitir para as outras coisas, né? Permitir ser uma mãe que se cobra menos, permitir ser uma dona de casa mais feliz, não tão neurótica às vezes, né? Ser uma esposa também mais compreensiva, porque aí o que acontece? Se a gente não descansa, a gente faz tudo, a gente começa a apontar, a descontar em alguém. A gente desconta nas crianças e muitas vezes no marido, né? Sim, E acaba aí vai criando formando. E vai criando aquela bola de neve, né? Então, o descanso, quem tem que criar é a mãe. Não tem como ela esperar os outros falarem para ela. Olha, hoje pode deixar que eu vou cuidar da casa para você descansar. Não vai ter isso, mesmo porque você nem vai permitir, porque isso falar para você isso, para uma mãe que tá entulhada de coisa, falar para ela, deixa que eu faço para você, ela vai achar que você tá falando que ela não tá dando conta. E alguém falar que ela não tá dando conta é colocar uma agulha num balão, estourar a bomba. E vai virar. É como se as pessoas estivessem percebendo, poxa, ela não deu conta, ela não foi boa o suficiente. E aí vem toda aquela carga emocional. Você já tá pensando isso, porque você não tá mesmo dando conta. E aí o outro apontar, né? Aí mexeu na ferida. Mexeu na ferida, aí deu chabu, aí vira aquela briga, aquela guerra interna e externa, você começa a descontar em todo mundo. Então, assim, a gente não precisa, como uma pessoa que esperou, deu uma baixa para levantar, a gente não precisa. A gente pode fazer isso antes. E isso não é egoísmo, né? Porque aí, quando a mulher tem tempo para ela, tem tempo para casa, tem tempo para o marido, tem tempo para os filhos, né? Ela é egoísta, né? Não é ser egoísta, é se amar. Isso chama-se amor próprio, não é egoísmo. Egoísmo é todo mundo, você fazer tudo para todo mundo, menos para você. Exatamente. Se colocar em primeiro lugar, a gente associa isso com egoísmo, mas não é. É autocuidado, autonutrição. Porque se você está com a jarra vazia, você não tem como servir outras pessoas.
Então, se você olhar para si mesma e se nutrir, você sempre vai estar transbordando, porque você se nutriu em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, se colocar em primeiro lugar não é, de forma alguma, egoísmo. E a gente ouve, né? Nossa, aquela pessoa é egoísta, ela tirou um tempo para fazer massagem, ou para ir num spa, para fazer alguma coisa. Não é, não é. A gente tem que naturalizar isso. Ou o que vem, né, o que me vem aqui, ou nossa, ela deixou os filhos e saiu com as amigas. Ou nossa, ela deixou os filhos e foi viajar sozinha. Que absurdo! Que mãe que faria isso? A mãe que se olha em primeiro lugar e depois É, transborda para essas crianças, para esse marido, para essa casa, né? exatamente. Mas é um processo, né? Então começa, se você não se permite o descanso, que esse papo de mãe tenha trazido um pouquinho de luz para você e que você comece isso aos poucos. Não precisa deixar para segunda-feira começar. Comece amanhã. Eu acordo às 7 para deixar a casa organizada. Tá, vou acordar às 7h30. Se a hora que eu acordar a casa não estiver organizada, eles me ajudam a organizar. Dividir também as tarefas. A casa não é só você que mora, né? Mora o marido, mora os filhos, né? Então tem que ser, é pesado porque é impositivo, mas você pode escolher ter dividido isso, né? Exatamente. Você ter Tirar mais uma tempo. hora por dia, né? Para si mesmo, tirar uma hora para fazer uma leitura, para ir num cabeleireiro, fazer uma massagem. Começar aos poucos, né? Olhar para si. O que que eu preciso? O que eu quero? O que a minha alma deseja, né? O que eu quero é isso. A gente nunca sabe o que quer. É sempre o que o outro quer, né? A mãe tem muito disso, né? Não é o que eu quero, é o que é bom para todos. Então, Exatamente. mas é um processo que, quando ele se tornar rotina, você vai ver a diferença que vai fazer no seu dia. Tem dia que não vai dar, tem dia que vai estar tumultuado, tem dia que vai estar tumultuado, tem dia que você vai ter mais tempo para você do que você poderia imaginar, né? Não é estático, não é extremamente estável, mas a gente precisa criar as oportunidades, né? Quem quer faz acontecer, então que você queira fazer acontecer o seu descanso, né? E como eu disse, acho que mas uns papos mais para trás, não lembro qual, o nosso ciclo menstrual é isso. A gente não é sempre estável. Cada um ele traz uma energia, inclusive a energia do descanso. É na fase da menstruação. Por que você acha que você fica tão disposta? É isso, é seu corpo pedindo. Um recolhimento, né? E aí, às vezes, o que a mulher faz para poder ter esse descanso? Dor, doença. Então, às vezes, a mulher tem muita cólica, mas pelo menos aí ela tem uma justificativa para o descanso, né? Muitas mulheres, por não criarem esse descanso, criam doenças, atraem doenças, porque aí eu tô doente, eu tenho uma justificativa para descansar. Mas a mulher não precisa ter uma justificativa para descansar. Ela descansa porque ela quer. Porque ela escolhe. E fazer isso sem culpa. Você sabe que no começo, quando a Mirella ia para a escola e eu ficava aquelas horas só para mim, no começo, eu me sentia, eu ficava pensando, nossa, que saudade dela, queria que ela estivesse aqui. Então, assim, em vez de eu olhar para mim, eu ficava imaginando, sentindo falta da minha filha. Se culpando Então, também, né? então eu não aproveitava aquele tempo para mim. Eu poderia aproveitar para fazer outras coisas. Mas por quê? Porque eu estava tão vazia de mim mesma que eu não sabia nem mesmo como começar a me nutrir. Então a gente tem que
começar a fazer esse exercício de autonutrição olhando para a gente, né? Perguntando o que a gente precisa, o que a gente quer, começar em pequenos passos, se colocar em primeiro lugar, porque aí a gente vai encontrar a nossa voz, o que a nossa alma quer, né? Porque se a gente coloca todo mundo em primeiro lugar, a gente está tão vazio de si mesmo que a gente só vive em referência dos outros, né? Então a gente tem que começar a se olhar, para a gente começar a ter essa nutrição e ter esse equilíbrio interior. Sim, e tomar esse cuidado, né? Então, repara, se você pensa antes de ficar doente, nossa, eu tô muito cansada, queria descansar, mas de alguma forma não sei como descansar. Repara se um tempo depois você não fica doente, né? Porque é isso que acontece, né? Os nossos pensamentos, eles têm força, tanto para o bem quanto para o mal. Ah, mas não é tão mal, às vezes é só uma dor de barriga. Mas por que você precisou sacrificar seu corpo físico para você se permitir o descanso? É natural, faz parte da nossa vida, né? O descanso. Tanto que está no nosso ciclo menstrual, né? Senão não estaria, né? Só que a gente não aprendeu isso. A gente muitas vezes aprendeu só que o ciclo menstrual é para a gente se tornar mãe. E é isso. Exato. Me ocorreu aqui que muitas vezes a gente tem medo de ser desnecessária, porque a gente quer tanto se suprir emocionalmente, dizendo que a gente é muito importante, né? Porque a gente quer ser importante, principalmente para as pessoas que a gente ama. E a gente vê, a gente tem medo que elas consigam se dar bem sem a gente. Então a gente fica suprindo todas as necessidades delas. E estando doente, você percebe que a casa tem um andamento, que as coisas se dão bem sem você, é um certo medo, né? De você ver que você não é tão necessária, né? Você não é tão importante quanto você gostaria de ser. Claro que emocionalmente todas nós somos importantes para a nossa família, mas a gente não precisa colocar dessa forma negativa, né? De se desgastar para se sentir importante. Né? A gente pode ser importante de uma outra forma, né? De uma forma mais positiva, mais leve, né? Para todos, sem essa cobrança, né? Sem essa cobrança da gente e cobrança também que eles tenham esse reconhecimento. Então, se a gente se colocar em primeiro lugar e se dar essa importância, eu acho que é um primeiro passo. Isso que você falou me veio, né? A gente é importante, mas a gente não é essencial, né? A gente não é aquela engrenagem que se a engrenagem parar, nada funciona. Tudo funciona. Se a gente A gente parar, quer pensar que sim, né? A gente quer pensar que sem a gente nada funciona. nada flui. E não, flui. E você vai ver que. E aí, muitas vezes, fica com raiva, né? Porque quando ela tá doente, aí toda a família se junta para fazer as coisas andarem. Eles se dividem para um fazer a comida, outro organizar a casa. E ela com raiva. Mas ela não quis que fosse assim. Né? Aí muitas vezes a mulher se revolta. Ah, mas também, né? Você fez tudo para todo mundo. E aí, quando precisou, todo mundo fez. O que vai fazer? Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai viver numa casa imunda. Exato, então E por que não porque tornar isso mais leve, né? No dia a dia, sem precisar criar sacrifício, criar doença, né? Criar dor. e é muito, eu vejo que é muito de mulher antiga, né? E se eu sumir, quero ver como você se vira. Você não sabe se virar se eu sumir. E sabe. Lógico que sabe, gente. Mas é aquela ilusão, né? De que ela é tão importante que ninguém sabe se virar. Então, por que não Dela se ser tão libertar, né? essencial, né? Dela ser Exato. o fundamento. Se ela não tiver, nada funciona, mas funciona. Não vai ter aquele fundamento, mas vai funcionar.
Pode ser não, que não funcione da forma que ela queira. Vai funcionar, vai ser funcional para todos os outros, né? Exato. E por que não fazer funcionar de uma forma leve, né? É as escolhas que a gente faz, né? E acho que isso vem muito de crença coletiva mesmo, assim, da sociedade, de que tem que ter sacrifício, tem que ser o caminho difícil, senão não é valioso, senão não é valoroso, senão não é vangloriado, né? Então, muitas vezes a gente escolher um caminho fácil, se é fácil não vai dar certo, se é fácil não é bom. É isso que a sociedade carrega como crença, né? E a gente precisa começar a mudar e ver de fato o que é crença e de fato o que é bom pra gente. Porque a gente não tem esse olhar do que é bom pra gente. Muitas vezes a gente escolhe sim o caminho do sacrifício, porque é o nosso padrão, digamos assim, né? Que nem o. Como que vem? Quando a gente vai instalar um programa que fala, você quer o padrão de instalação ou você quer mudar? Né? É A nisso. gente vai no padrão, A né? gente Mas veio por com o que não padrão. escolher o customizado? Cabe a gente a mudar, né? A gente tem a escolha. Até no programa de computador para instalar, a gente tem a escolha de não ir pelo padrão, pelo recomendado, né? E muitas vezes a gente escolhe pelo recomendado porque tá ali já pronto, eu não preciso desbravar nenhum caminho, né? Não preciso cavar, não preciso pensar, só que e o peso que isso traz. Então, o que fica desse papo de mãe quando a mãe descansa a mãe descansa quando ela se permite descansar, quando ela cria a oportunidade para descansar. E ela precisa fazer isso por ela. Ninguém vai fazer isso por ela. Ela tem que fazer isso por ela. E aí ela ensina os filhos sobre isso, ela ensina o marido, ela vive mais feliz, ela vive num lar mais harmonioso, ela vive de bem com ela. E aí esse padrão que a gente já vem lá na frente, ele pode querer mudar. Ele pode não ser mais um padrão esse da gente escolher o sacrifício da mulher não poder descansar. Pode ser sim que a mulher lá na frente possa descansar. Seja normal. Quem sabe daqui a uns anos a gente não veja esse padrão recomendado sendo alterado para o padrão de que é permitido a mulher descansar, é saudável a mulher descansar, é bom a mulher descansar, né? É isso. E se olhar em primeiro lugar não é egoísmo, né? Encontrar o equilíbrio, a justa medida entre se olhar em primeiro lugar e cuidar da família é proveitoso para todos, porque quando você está nutrido, você transborda para outras pessoas. Então, quando você se olha em primeiro lugar, você se trata com gentileza, acolhe os seus sentimentos, você transborda isso, tanto para os filhos como para o marido também. Então, todos saem ganhando. Então, se colocar em primeiro lugar não é egoísmo. Exatamente. E a gente fica por aqui, nos encontramos no próximo Papo de Mãe, daqui 15 dias. Um beijo. Um beijo a todas e até o próximo.